Hoje eu quero falar de um texto. A vez você que está me assistindo, você que está me vendo agora aí, não pode ter visto ou ouvido esse texto em algum lugar da sua vida, ou na vida que você pode estar começando aí na igreja. Porque na palavra de Deus aqui, eu abri em Romanos capítulo 6, eu vou ler do versículo 9 até o versículo 14. Amém, irmãos? Vou ler aqui. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai vós como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedeceres em suas consciências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que perecemos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentades vossos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou a obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina, a que foste entregues e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém, irmãos? Então, o texto vai nos orientar, vai nos dar um ensinamento, que Jesus, no capítulo 20 de João, Jesus, ele pela noite, sexta-feira, Jesus está no túmulo, morto lá, sem defesa de acordar. Mas quando chega domingo, aí Jesus, ele não está mais no túmulo. Por quê? Por causa que no capítulo 3 de João, fala que João estava já no Rio Jordão para batizarem os seus discípulos. Mas João, ele nos alerta, ele nos fala que vai ter um homem que vai estar numa cidade, que ele está numa cidade para lá, e ele chega nessa cidade para poder ele começar a falar desse Jesus que está lá, para poder ele falar para o seu discípulo que é de João, para falar para ele que vai vir um homem que vai batizar o discípulo de João com o Espírito Santo. Assim também, no capítulo 2 de Atos, fala que a igreja primitiva, ela estava em grande
renovação, em grande graça, em grande perseverança na fé, por causa que a igreja ela recebia doutrina, ensinamento e palavra certa. Assim está no capítulo 2 de Atos ainda, fala que quando Jesus, ele, que também está no capítulo 20 de João, quando João, ele vê Jesus pela última vez, lá na Galileia e entre Jordão, Jesus, ele começa a falar assim: eu estou sendo batizado aqui pelo meu primo João. Estou sendo orientado e batizado por mim, por causa que eu devo me confessar pelos meus pecados. Então João, ele começa a falar, tipo assim, Jesus, ele está entrando na água. Então João fala assim: Jesus, você vem até mim ou eu vou até você? Aí Jesus, ele entra na água e João começa a batizar o discípulo de João e depois começa a batizar quem? Jesus. Mas o Pai de Jesus, que é Deus, é Jeová, Jiré, que está nos céus, ele começa a falar assim: meu filho está batizando, só que eu estou de costas para ele. O Pai de Jesus estava de costas assim, para Jesus, só que Jesus estava com a mão assim, para ser batizado. Aí o Pai de Jesus, ele gostou, por causa que Jesus olhou para os céus, aí falou assim: esse aí, meu filho, a quem me comprazo. Aí tá a história, pega. Aí que tá o ato da história, que Jesus, quando está na água, o Pai de Jesus, que é Deus, ele envia uma pomba do céu sobre Jesus. Aí a pomba simboliza santidade, pureza, simboliza também santidade e honestidade com o próximo. Então Jesus, ele começa a receber aquela pomba. Jesus começa a receber aquela fase de crescer na doutrina da inteligência da palavra, que é ganhar mais dons para poder receber e ganhar as coisas. Já aqui fala que, aí o texto explica assim, que assim como Jesus morreu na cruz e largou o mundo e morreu para a humanidade, Cristo, ele voltará para buscar a tua igreja, que está na terra. Então aqui fala no versículo 10 e 13, fala que pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecedes em suas consciências. Aí fala que o 13, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Então, olha aqui uma coisa, se Cristo estava no capítulo 3 sem ser batizado, Jesus, ele estava naquela fase de não
não a desacreditar do Evangelho, a não conhecer a verdade da justiça. Mas Jesus estava naquela consciência de querer conhecer a disciplina que é crescer debaixo da graça. Então, quando no capítulo 3 de João fala que Cristo está saindo da Galileia e vai até a cidade para a defesa do Jordão, João, que é seu primo, chega lá e fala assim: Jesus, o Senhor quer ser batizado ou eu batizo você? Na minha fala, se Jesus ele não está batizado, então eu vou batizar ele. Então a frase que eu digo é, aí está a frase, por que será que Jesus, naquele século, ele não batizava? É porque não chegou um tempo, um horário para ele ser batizado, nem um segundo. Porque a palavra diz que as primeiras coisas já passaram, as coisas velhas já se foram, e as que existiam lá atrás já não existe mais. Capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 fala assim: tomai, comer, isso é meu corpo, é por derramado por vós. Então, a palavra que fala assim, comer e tomai. Quando fala comer, quer dizer que simboliza o corpo de Jesus na ceia. Aí toma o cálice, que é o sangue de Jesus, simboliza isso que eu falei agora, que é o sangue. Então, a palavra que eu digo é a necessidade de Cristo é não crescer nas coisas mundanas, não é crescer nas coisas que é errante, fracassada e falhar. Mas Cristo chamou a humanidade do mundo para ser uma nova era que é hoje. Aí, olha o estado de um profeta que estava numa cidade que dizia assim: eu estou numa cidade que eu estou indo pregar, eu estou indo cumprir uma missão, porque Cristo me chamou para fazer essa missão. Mas se você observar o texto, fala que Jonas, ele pega o navio para navegar e viajar para a cidade de Tarsis. Mas no meio do caminho, no meio daquela passagem, Jonas, ele começa a ficar com uma angústia, a ficar naquela ânsia de falar coisas ruins. Tipo assim, eu tô indo pra lá, mas se eu for pra lá, eu vou acabar indo embora. Eu vou acabar me apedrejando com o povo da cidade. Eu vou acabar me estragando com a lei, que é pregar o Evangelho. Mas Cristo não falou para Jonas para ele acabar com a missão. Não falou para Jonas para ele parar de pregar, ou parar de orar, ou parar de ir para a igreja. Jonas, no meio do caminho, ele fala para o piloto: eu não quero pegar em Tarsis, porque Tarsis, melhor, pegar em Nínive, porque se eu for pregar em Nínive, eu devo ser apedrejado. Então Tarsis estava na divisa entre Nínive. Só que confunde os dois, confunde. É porque Tarsis era na entrada para chegar em Nínive. Mas Jonas, quando vê que chegar em Nínive, ele começa a falar assim: eu não quero pegar a palavra. Eu quero cair nesse poço aqui que é o rio e me afogar.
Aí para falar que Jonas, ele começa a naquela posição de ser julgado. Ser julgado tipo assim, eu quero acabar, não quero fazer mais nada para Deus, não quero fazer tal coisa para Deus, tal coisa que pode acontecer na minha vida. Mas Jonas, ele pega aquela missão e fala, eu quero fugir de Deus, eu quero largar essa missão e ir embora. Aí para falar que Deus, ele assim ele permite que uma baleia enorme engole Jonas. Olha, Daniel, no capítulo 6, Daniel, ele era o homem vidente, era o homem temente a Deus, era o homem que obedecia às ordens de Deus. Daniel, ele obedece os mandamentos que Deus dá para ele. Aí se você pegar capítulo 5 de Daniel, versículo em seguida, fala que tem um rei chamado o rei Belsazar. Quando aquele rei Belsazar ele começa a pegar as coisas sagradas da igreja e fazer assim, eu estou pegando aqui o ungido, eu estou aqui me bagunçando na cidade. Aí Daniel tá lá, do outro lado lá, sem saber de nada. Mas só que Deus ele fala assim, Daniel, vai lá até o rei e fala para esse rei que ele tá embriagando e tá cometendo pecado. Tá cometendo destruição profunda na cidade. Aí Daniel, ele vê a mão de Deus escrevendo na parede. Daniel, ele tá para lá ainda. Aí depois Jesus, ele fala assim, Daniel, vai lá onde está o rei Belsazar e fala para ele que eu estou acabando com o que ele está fazendo. Então, é para falar que Daniel, ele sai de cá e começa a chegar lá no rei. Mas quando Daniel chega no rei, Daniel ele começa a falar assim, você cometeu pecado, você está em grande fracasso, porque Deus vai acabar contigo. Aí para falar que o rei, ele começa a se embriagar, começa a beber, começa a fazer coisa errada. Aí perguntam, lembra de Sansão? Sansão que tinha Deus, que tinha paz, que tinha renovação da graça, ele começou a fazer o quê? Daniel começou a fazer coisas erradas. Sansão começou a fazer coisa errada, porque Sansão, ele começou a falar assim, eu estou numa cidade que eu estou bem nela, é a cidade, eu estou bem aqui, só que o que eu devo fazer aqui, Deus? Aí Deus falou assim, Sansão, você tem poder no cabelo, então usa seu poder para expulsar o mal na cidade. Aí não é bem assim a palavra, fala que Sansão, ele começa a começar a dizer assim, mas eu sei que estou aqui, mas aqui está tudo pecado. Aí tem uma mulher que chamava Dalila. A mulher chamada Dalila, ela fez Sansão pecar. Ela fez aquele servo de Deus pecar, por causa da canção, ele cometeu um pecado que é pegar a espada aqui, e matar os filisteus. Mas Sansão não sabia que os filisteus, ele era malvado para pegar ele. Mas Sansão, ele começou a falar assim,
agora eu pegar a espada, mas ele não sabia. Sansão não sabia é que ele estava, porque Sansão pegou uma espada, mas Sansão não sabia que ele cometeu o pecado. Então Sansão pegou a espada e começou a ferir os filisteus. Mas, para falar que Dalila, quando faz Sansão pegar, Sansão, ele para. Sansão para e pensa: o que eu fiz aqui na cidade? O que é que eu fiz aqui? Por que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo? Aí Sansão, ele começa a pecar, começa a fracassar. Aí lá, mais abaixo da Bíblia, fala que quando Sansão começa a pecar, Deus, ele fala: Sansão, sabe por que você fala mais em mistério? Sabe por que seu cabelo não dá mais poderes? Porque você acabou com o seu próprio ministério, que é vencer o maligno. Mas Sansão, ele já começa a descer. Sansão desce o seu ministério para acabar de vez. Aí no Salmo, capítulo 51, versículo 10, capítulo 51 fala que lá na Bíblia, fala, eu acho que é em Samuel, em Juízes, fala que em Juízes, fala que tem um homem valente lá, que é Golias. Primeiro Samuel, tem Samuel lá, fala que Golias, ele começa a gritar, Golias começa a afrontar a cidade para poder ele começar a brigar, a começar a se vingar do povo. Mas a palavra fala que Davi é uma criança ainda. Davi é uma criança para quando chegando adolescente ou até mais. Mas Golias, ele pega a espada dele, que é grande lá, e ele vai assim, começa a gritar, começa a perturbar o povo. Aí Deus, lá do céu, fala para Davi, pega umas pedras e taca no gigante para que ele morra. Aí o gigante, ele tormenta o povo, começa a perturbar a sociedade lá. Aí para falar que Davi pega umas pedrinhas pequenas e pega na mão dele. Só que a mão de Davi era pequenininha assim, ou até assim. Só que para falar que Davi, quando ele pega aquela pedra, ele não tem força. Mas o Espírito Santo de Deus está sobre Davi. Aí, na força que Davi vai começar a jogar pedra, na força que Davi vai jogar pedra, o Espírito Santo faz que Davi ataque a pedra mais forte para poder atacar no gigante, para acertar bem aqui no meio da testa. Aí a palavra fala que Golias, ele não cai nem para cá, nem para cá e nem para cá. Aí eu me expliquei por quê. É por causa que quando você querer fugir de Deus, quando você querer fugir, quando Deus fala assim, vai lá naquele lugar, e você fala, não vou não, porque não vai dar. Se você querer falar assim, hoje eu quero fazer o meu sonho, é sem Deus, você vai só assim, caindo, vai só diminuindo, vai só baixando. Aí pergunta, o propósito que o crente tem para crescer no coração dele é obedecer à lei, à inovação e obediência. Porque obedecer é uma ordem, agora fracassar é outra. Por causa que Sansão fracassou no pensou. Sansão, ele fracassou porque não pensou no alto. Davi,
ele honrou a Deus, por causa que ele pensou em Deus, e Deus permitiu que Davi matasse sim Golias. Mas, olha para você ver, também outro pecado que Davi fez era olhar para a mulher, que era Micaias. Não é Micaias, é Micael. Micael, por aí assim. Depois vocês comentam aqui no comentário aqui, ó, o nome da mulher, se é Micael, é Micaias ou Micael, nunca assim, para poder me ajudar melhor. Tá, vamos lá. Aí para falar que Davi, ele tá trabalhando na casa dele, aí daí Davi olha a mulher do outro lado do muro, aí fala assim, essa mulher é boa à vista. Essa mulher é boa em poder enxergar ela. Aí para falar que Deus fala assim, Davi, você é meu ungido. Aí para falar que Davi, ele começa a fracassar, errar e desistir. Que mais? Ele começa a se embriagar também. Sim, Davi se embriagou, está na Bíblia. Davi se embriagou e depois ele cometeu adúltero. Ele cometeu as coisas erradas com aquela mulher. Ele cometeu as coisas erradas que nem deitou com ela e pegou com ela. Ele adulterou, só que fracassou, matou um gigante e ele foi honrado. Mas essas três coisas que Davi fez, que é matar Golias, adulterar e também deitar com a mulher, Davi, ele para em continuação, ele para e fala, no Salmo 51, tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e apaga a minha transgressão pelo teu nome. Aí no versículo 10 ele fala assim, cria em mim um coração puro, e não mais fora da presença, e diante de mim o teu Espírito Santo. Então Davi, ele começa a se lamentar, chorar, a orar a Deus naquele momento, para se arrepender dos seus pecados, para poder largar deles. Aí pergunto, qual pecado você está cometendo? Tem que falar com Deus para você largar disso. Tem que falar com o pastor particular para você saber o que está sentindo. Mas só que o pastor não é Jesus. A tua família não é Jesus para você contar as coisas que você deve contar. Para falar assim, meu pecado eu cometi, meu pecado eu fracassei, eu contei para minha família. Aí perguntam, se você brigou com alguém, ou se não xingou, ou se não fracassou, ou se não até você errou, você está cometendo pecado. E se você cometeu pecado e também fracassou, e também se você falou as coisas erradas da tua vida para a sua família, você contou fofoca. Porque o lugar de pedir perdão não é sua família. É Deus. É Deus que vai salvar a tua vida para você crescer na fé. Porque crescer na vida de Deus é você orar, esperar e aguardar. Mas buscar a graça é outra coisa. Crescer na fé é outra coisa. Ser renovado é mais do que isso. Porque crescer na fé é orar, crescer em inovação, buscar mais em Deus, mais crescer nas coisas espirituais, é se encher da oração, do louvor, da pregação da igreja e ser cheio, bem crente fiel a Deus. Amém, irmãos? E que eu abençoe para se inscrever nesse canal e curtir e comentar o vídeo. Deus abençoe a todos vocês. É para ser Jesus. Amém?